Vamos lá. A geometria e hibridização do carbono. A primeira pergunta é o que seria a geometria de uma molécula? Quer dizer, geometria está relacionado à forma que a molécula tem. E do que vai depender essa geometria? A geometria depende da interação que existe entre os átomos que formam essa molécula. E o que seria a hibridização? Hibridização, nesse caso, será a fusão dos orbitais que existem dentro de cada subnível. Essa fusão também ela vai influenciar na forma da molécula, na geometria da molécula. Nós temos aqui uma molécula de geometria linear, onde a ligação dos átomos influencia na sua geometria. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos uma molécula de metano, onde temos um carbono que está fazendo 4 ligações simples com 4 hidrogênios. A sua geometria é uma geometria tetraédrica, que é essa forma aí que você está vendo, e essa geometria é uma geometria tridimensional, quer dizer, ela está distribuída em todos os eixos, x, y e z. Esse tipo de ligação que existe do carbono com os outros elementos, ela só vamos dizer assim, possível porque existe a hibridização de um orbital do subnível S com 3 orbitais do subnível P. Por isso que nós dizemos que quando o carbono faz 4 ligações simples, o tipo de orbital formado é sp3. São 4 orbitais disponíveis, onde nós temos um orbital S sofrendo uma fusão com 3 orbitais P. Aqui nós já vemos uma molécula onde o carbono é o átomo central, só que o núcleo desses átomos eles estão dentro de uma linha, quer dizer, não existe átomo acima nem abaixo do plano que passa no núcleo do oxigênio, que é o átomo de vermelho, e do hidrogênio, que é esse um cinza mais clarinho aqui. Mas em compensação, os átomos estão distribuídos num ângulo de 120 graus. O que a gente pode ver aqui é que o carbono ele já está fazendo uma dupla ligação, diferente deste carbono do metano, onde está fazendo 4 ligações simples. Aqui o carbono já vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Já é um outro tipo de hibridização. Aqui vai ficar disponível um orbital S com 2 orbitais P. O tipo de hibridização é sp2, fazendo com que essa molécula tenha uma geometria plana, quer dizer, ela não usa as 3 dimensões, somente 2, uma geometria planar, chamada de trigonal plana. Vemos de novo aqui o carbono fazendo 2 duplas ligações, onde o núcleo desses átomos, tanto dos 2 oxigênios quanto do carbono, estão em cima de uma linha, chamado de geometria linear, e o tipo de hibridização, só 2 ligações, vai ser SP. Você pode ver aqui 2 duplas ligações, caracteriza que os orbitais se dispuseram na hibridização SP. Um orbital S com um orbital P para fazer essas ligações. Aqui também nós temos uma hibridização SP e uma geometria linear. Você pode ver aqui que carbono faz uma tripla ligação com o nitrogênio e faz uma ligação simples com o hidrogênio. Geometria linear, hibridização SP. Geometria linear, 2 duplas ligações, hibridização SP. O site que eu me baseei para essa aula aqui foi o site aqui de Química, do UOL, onde nós temos geometria molecular, distribuição espacial dos átomos em uma molécula, e também o que é hibridização. Um outro site que você também pode pesquisar, dar uma lida, se interagir, além de outros. Agora sim, e essa figura, o que é essa figura aqui? Essa figura está mostrando a fusão entre os orbitais, a hibridização.
que eu quero dizer aqui é que a hibridização, na verdade, é a fusão entre os orbitais. Por isso eu estou representando essa figura, né? E aqui nós temos a hibridização sp, onde tem um orbital s junto com um orbital p, formando orbitais sp, somente dois disponíveis, por isso que a gente diz que ele vai fazer uma geometria linear. Está aqui o exemplo que a gente tem, onde o átomo de carbono está fazendo uma tripla ligação e uma ligação simples. Mesma coisa também, hibridização sp, carbono fazendo duas ligações duplas. Aqui nós temos um outro tipo de hibridização, onde envolve um orbital s e dois orbitais p. Aí na hora da fusão, eles vão ter três ligações disponíveis, criando uma molécula de geometria trigonal plana. Aqui nós temos olha, um oxigênio fazendo uma dupla ligação com carbono e ligações simples com hidrogênio. Hibridização sp2, geometria trigonal plana. Aqui as três tipos de hibridização e suas respectivas geometrias. Do metano sp3, 4 ligações simples, do etano sp2, uma dupla ligação entre os carbonos, e do etino, hibridizações sp, tendo uma tripla ligação entre os carbonos. Só para a gente comparar aqui que o nitrogênio está fazendo aqui hibridização, seus orbitais estão fazendo hibridização sp3 também, só que você pode ver que existe um par de elétrons sozinho ali na parte de cima, por isso ele não vai fazer ligação. Então a geometria já vai ser uma geometria piramidal, ela também é tridimensional, mas o nitrogênio não vai fazer 4 ligações por causa do par de elétrons ali, sozinho, nesse caso, né? No caso do oxigênio, a hibridização sp3, no oxigênio nós temos dois pares já desses orbitais híbridos já ocupados. Por isso, o oxigênio só pode fazer duas ligações e sua geometria será angular. Então, para a gente relembrar que os subníveis são subníveis S, P, D e F, você pode ver que aquele quadradinho do lado do S ali, do subnível S, indica que é um orbital que ele tem somente. Esses três quadradinhos do lado do P indica que o subnível P possui 3 orbitais. O subnível D tem 5 quadradinhos, indica que ele possui 5 orbitais. O subnível F tem 7 quadradinhos, indicando que ele possui 7 orbitais. E que cada orbital pode ter no máximo um par de elétrons de spins opostos. Você pode ver aí. Então, nós temos um orbital S, claro, somente com seus 2 elétrons. Aqui eu estou representando como é que vai ficar a disposição dos orbitais sp2. Você pode ver que o orbital S está completo, mas o orbital P só tem um que está com um elétron. Ele pode receber um outro elétron, isso vai acontecer quando ele fizer a ligação. Então aqui, nessa disposição sem estar híbrido, o boro, que ele está falando ali, que é o boro, ele só poderia fazer uma ligação, porque só tem um orbital com um elétron, ele ia ter que esperar o outro elétron do outro átomo que ele vai fazer a ligação. Então, para disponibilizar que o boro faça 3 ligações, esse elétron ele precisa ser excitado e passar para um outro orbital, como está acontecendo aqui, a hibridização. Aqui nós temos 3 ligações disponíveis e nós vamos ter orbitais sp2, um orbital S e 2 orbitais P, formando orbitais sp2. Aqui nós temos também, olha, hibridização sp3 do carbono. Esse daqui foi o site que eu me baseei também para poder explicar para vocês sobre a hibridização sp3 do carbono. Olha a distribuição do carbono. O carbono tem 6 elétrons, um S2, 2S2, 2P2. Na última camada tem 4 elétrons.
2 elétrons distribuídos no subnível S, 2 elétrons distribuídos no subnível P. E na hora da distribuição nós temos isso aqui, mas os orbitais ainda não estão fundidos, eles não estão híbridos ainda, temos orbitais puros, e o carbono só poderia fazer 2 ligações, porque nós temos 2 orbitais somente com 2 elétrons. Para que o carbono consiga fazer as 4 ligações, um elétron tem que passar para aquele orbital vazio P. O elétron S passa para aquele orbital vazio P, disponibilizando 4 ligações. Aí a gente vai ter 4 orbitais sp3, e ele poderá fazer a sua estrutura tridimensional tetraédrica. Então é isso. Esse primeiro vídeo é para a gente vejam quantas vezes vocês quiserem, verifiquem como é a geometria, como é a hibridização. Depois, por favor, façam as questões que eu vou passar para vocês. Depois que vocês conseguirem fazer as questões entendendo, passam para o próximo vídeo e para as questões.